Apocalipse é o último livro do Novo Testamento, escrito pelo apóstolo João, também conhecido como João de Patmos, ilha de onde ele escreveu o livro. Esse livro relata os acontecimentos do fim dos tempos e está cheio de simbolismo e de profecias. Aqui nesse vídeo vamos descobrir algumas das interpretações acerca do Cavaleiro do Cavalo Branco, o primeiro dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Como já relatamos no vídeo anterior, muitos são os que se iludem acreditando ser esse cavaleiro do cavalo branco, do capítulo 6 do livro de Apocalipse, a figura do Cordeiro, devido ao fato deste versículo descrever que ele vem vencendo e para vencer. Mas, assim como um time de futebol que pode começar o campeonato vencendo, e é óbvio que todo time num jogo vem para vencer, mas no decorrer do campeonato pode até mesmo ser rebaixado, é também o que acontece com o diabo. Ele começou vencendo desde Adão e Eva, mas foi derrotado pelo Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. E o seu fim e o dos seus demônios no lago de fogo e enxofre já está determinado. Ele sabe muito bem disso. Quem é o anticristo? Há estudiosos apocalípticos que acreditam ser ele um papa. Outra corrente crê que um próximo papa de origem judaica será o falso profeta ou a besta que emerge da terra, e não exatamente o anticristo. Os que acreditam que o anticristo será um papa alegam as seguintes razões. Primeiro, o Papa é o anticristo porque procura imitar o Senhor Jesus Cristo com uma mensagem de paz para o mundo, e isso justifica o cavaleiro do cavalo branco, pois a cor branca sugere a paz. Quando o Papa aparece em público ou em visita a um país, normalmente as suas vestes são brancas. A coroa ou chapelão é branco e carrega um cajado na mão, simbolizando o arco do cavaleiro do cavalo branco. Segundo os estudiosos, tudo isso não passa de farsa, pois enquanto o Papa se faz passar por mensageiro da paz, os seus subordinados jesuítas e dominicanos, auxiliados pelas inúmeras irmandades e organizações católicas, tais como Opus Dei, Illuminati, que significa os iluminados, máfia, maçonaria e outras mais, planejam e executam revoluções, guerras, assassinatos de presidentes e toda a sorte de derramamento de sangue inocente. O que a maioria das pessoas desconhece é que Roma cria essas organizações, mas também aquelas que as combatem. É um grande jogo. No livro The Secret Story of the Jesuits, a história secreta dos jesuítas, Edmund Paris narra com detalhes como os jesuítas planejaram e executaram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, como eles fizeram nascer o comunismo e o fascismo e também o nazismo, e apresenta também a ajuda deles à Gestapo, além das cruzadas financiadas pela Igreja Romana, a fim de dizimar os povos judeus e árabes da Terra Santa e transferir o Vaticano para lá. Na Europa, especialmente na Espanha, milhões de cristãos foram torturados e em seguida sacrificados em nome da Santa Igreja. O mesmo aconteceu na França na noite de São Bartolomeu. Segundo os cálculos de historiadores, a Igreja Católica nos últimos séculos assassinou mais de 70 milhões de pessoas, entre judeus, protestantes, muçulmanos e até católicos, sem citar as vítimas mortais das guerras mundiais, que somam 60 milhões de pessoas. E tudo isso em nome do Santo Padre. O Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, nos exorta: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva,
pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite, quando andarem dizendo: paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem a dor do parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos do 1 ao 3. O apóstolo está se referindo aos dias que precederão a vinda do Senhor Jesus Cristo. Nesses últimos dias, a Igreja Católica tem pregado o ecumenismo por toda a terra. O ecumenismo é um movimento que pretende congregar várias religiões sobre a autoridade máxima do Papa. Aquelas que não estiverem de acordo com ele serão identificadas e imediatamente rotuladas como seitas. Será como no dia da Santa Inquisição, quando os filhos e profetas de Belial pregavam a fidelidade à Santa Igreja Católica. E aqueles que se lhes opunham, crendo apenas na palavra de Deus, eram chamados de hereges, para mais tarde serem queimados vivos em nome da Igreja Mãe. Portanto, o plano da Igreja Romana para esse final de século e início do próximo milênio é sacrificar os verdadeiros cristãos, ou seja, aqueles que se opuserem à autoridade papal. Contudo, Deus não vai permitir o sofrimento dos seus filhos, pois antes de um anticristo se manifestar, a Igreja do Senhor Jesus será arrebatada. Roma está trabalhando há muitos anos num projeto chamado de A Nova Ordem Mundial, ou Nova Era, em que todos os seres humanos serão obrigados a se submeter a um único governo mundial que está sendo criado com a finalidade de preparar a chegada do anticristo. A prova disso é a organização dos países em blocos. Por enquanto existem 8 blocos, mas o número apocalíptico é 10. É o caso, por exemplo, da União Europeia, que nada mais é do que um sinal apocalíptico, pois a sua unidade vai exigir também um governo de união, o que significa que a Europa acabará se transformando num único país. Esse é justamente o desejo do Vaticano. A Igreja Católica sempre foi dona da situação. Enquanto o sistema de governo do mundo era monárquico, pois dominando os reis, dominava também os seus respectivos reinos. O catolicismo fez surgir as ditaduras que substituíram as monarquias. No Brasil, por exemplo, a Igreja Romana recorreu a milhões de dólares americanos de uma de suas empresas, a Time Life, e investiu na Rede Globo. Através dela, promoveu o golpe de 1964, ou seja, a ditadura militar. A partir dessa ditadura, a Globo se fez e garantiu o poder político para a Nova Babilônia. Com a Revolução Francesa, nasceu a democracia, isto é, o poder passou a ser gerado do povo para o povo. E surgiram países como Estados Unidos da América, que, por sua vez, passou a impor o seu sistema através de uma economia forte e a liderar o mundo ocidental, vindo a ser exemplo de sucesso e prosperidade. Isso abateu profundamente o poderio católico mundial, inclusive impedindo novas conquistas, pois subdividiu o poder. Para reconquistar o mundo, o Império Romano Católico tem trabalhado intensamente no sentido de fazer a unificação em blocos, como está sendo feito na Europa. Segundo a própria Igreja Romana, quanto maior a divisão do poder, maior a dificuldade de tê-lo sob o controle. Assim, surge a besta de 10 chifres, revelada no 13º capítulo de Apocalipse. Vale a pena lembrar que Hitler foi criado pelo sistema católico a fim de realizar na Europa, pela força da guerra, aquilo que justamente hoje se realiza pela força da paz. A Igreja de Roma descobriu que é melhor usar as armas da paz para retomar o seu império mundial. Por isso, o Papa fala tanto em paz e em união das religiões, ou ecumenismo. Também os governantes que se encontram sob sua autoridade têm o mesmo discurso.
além de usarem a palavra paz, falam também de uma nova ordem mundial, ou seja, a nova era. O apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, disse: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. Para tentar neutralizar a democracia, os jesuítas criaram e financiaram o comunismo, pois esse seria um sistema totalitarista, portanto, fácil de ser controlado. Só que o feitiço virou contra o feiticeiro e o comunismo acabou sendo um espinho na garganta do Vaticano. É como a Bíblia diz: ele frustra as maquinações dos astutos para que as suas mãos não possam realizar seus projetos. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia e o conselho dos que tramam se precipita. Livro de Jó, capítulo 5, versículos 12 e 13. Também o Senhor Jesus, referindo-se a esses dias, disse: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mateus capítulo 24, versículo 5. Quem vai chamar-se de o Cristo? Justamente o anticristo, pois através do engano ele iludirá muitos. Quando o anticristo vier sobre o cavalo branco, prometendo paz e até convencendo o mundo dessa falsa paz, a humanidade vai acreditar que a era de ouro da paz ou a nova era chegou. E quando o mundo estiver desarmado na fé em Deus, eis que o enganador desfechará a sua fúria contra as nações que de nada suspeitam, mergulhando assim o mundo na terceira grande guerra mundial. É a abertura do segundo selo, o cavalo vermelho. Façamos agora um breve resumo de o porquê definitivamente esse primeiro cavaleiro não pode ser Jesus. Prestem bastante atenção nesses detalhes. O primeiro cavaleiro saiu vencendo e para vencer. Tinha um marco na mão e uma coroa. Sentava-se sobre um cavalo branco e, assim como os demais cavaleiros, não tinha seu nome revelado. Apenas foi revelado o que ele veio fazer. Já o outro cavaleiro branco era chamado de fiel e verdadeiro. Tinha seu nome registrado. Saía uma espada aguda de sua boca de 2 gumes. Sabe-se que essa espada é a palavra a qual destruirá seus inimigos. Este vem para concluir uma vitória esmagadora sobre seus inimigos. E depois dele vem a prisão de Satanás, o julgamento final, onde ele consolida a sua vitória. O primeiro cavaleiro apareceu logo após a abertura do primeiro selo. Já o outro aparece depois da abertura dos selos, dos toques das trombetas, do derramamento das taças. Alguns que acreditam que ele é Jesus chegam a dizer que o Apocalipse foi escrito apenas para os cristãos daquela época, o que não é verdade, pois se o fosse assim, poderíamos simplesmente excluir esse livro da Bíblia. Afinal de contas, de que ele nos serviria se não somos daquela época? O primeiro cavaleiro se resume em apenas um versículo, já o outro em 10. O primeiro cavaleiro teve uma vitória parcial, pois ele põe uma falsa paz na terra que é retirada pelos cavaleiros que vêm logo em seguida. Diferente do que Jesus falou em João capítulo 16, versículo 22. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Enquanto o primeiro cavaleiro trouxe breve paz e momentânea alegria, essa foi tirada, porque era falsa. A paz e a alegria que Jesus traz, ninguém consegue tirar, porque depois que Jesus assumir o seu lugar no capítulo 19 de Apocalipse, ele consolida sua verdadeira paz e vitória.
Muitos deixam se iludir pensando que esse cavaleiro é Cristo simplesmente por causa da cor branca, que simboliza, hermeneuticamente falando, a paz, pureza, justiça e santidade. Porém, devemos considerar o fato de que se o anticristo vem para enganar, é óbvio que ele se travestirá com tudo aquilo que traz referência à paz, pureza, justiça e santidade. Ele jamais virá dizendo: eu sou o anticristo, pois se fosse assim, não seria aceito. E a Bíblia fala que as nações o aceitarão, pois por não aceitarem a verdade, Deus os entregou à mentira. O próprio apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14: isso não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Luz sabemos que é de Deus, trevas é do diabo, mas ele se traveste no intuito de enganar. Vai-se lhe ser permitido assentar sobre o cavalo branco, porque até mesmo os judeus o aceitarão. Paulo fala que até mesmo sinais e prodígios ele fará, inclusive fazendo fogo cair do céu. Você gostou do nosso canal? Então inscreva-se e confira vídeos exclusivos que tratam da salvação como você nunca viu. Inscreva-se, acesse e fiquem ligados em tudo que acontece em nosso canal.